Olá pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula da nossa plataforma. E na aula de hoje aí a gente vai estar vendo um assunto bem bacana aí, tá? Que vai ser o assunto dominando a adição, tá? Dominando a adição, onde a gente vai ter aí o kit de ferramentas dos números naturais, tá bom? Uma aula bem bacana aí, uma revisão do que foi visto durante a semana, tá? Então se durante a semana você se perder um pouco nos assuntos ou não conseguiu entender, aqui a gente vai estar relembrando e apresentando esses conceitos novamente, beleza? Então vamos lá, ó. Iniciando aqui, isso aqui é um guia visual e estrutural para você juntar, estimar e hackear o cálculo matemático, tá bom? Então vamos lá, ó. Vamos começar a entender aqui a adição, tá? A lógica base, né? Juntar e acrescentar. Olha só, a adição nada mais é do que você, ó, só um minuto. A adição nada mais é do que você acrescentar, tá? Nada mais é do que você acrescentar, ó, e você juntar, tá bom? Nada mais é do que isso. Então, a adição entra em ação sempre que precisamos fundir quantidades separadas ou expandir uma quantidade existente, tá? Então essa aí é a principal função aí da adição, é você juntar e acrescentar sempre que você precisar, você juntar, unir partes diferentes. E aqui a gente tem um exemplo aqui de uma caixa d'água aqui, né? A gente tem um exemplo aqui da caixa d'água e nessa caixa d'água aqui, ó, a gente tem esses dois reservatórios aqui, ó, esses dois reservatórios aqui que unidos estão mandando água para esse reservatório maior, tá bom? Então aí, ó, perceba que se eu juntar aqui a capacidade deste, que é 35.750 litros, mais esse aqui, 12.250 litros, eu vou encontrar aí exatamente 48 mil litros como valor total. Tá bom? Então, juntar e acrescentar nada mais é do que você pegar dois números e somá-los, tá bom? Lembrando, a soma não é apenas um número, tá? A soma não é apenas um número, é a representação do todo formado pelas partes, tá bom? Então, o que quer dizer tudo isso aqui? Quer dizer que a soma, você juntar e acrescentar, nada mais é do que você pegar duas ou três ou a quantidade de partes que você tiver e somar todas elas, tá bom? Bem bacana esse conceito. É, é uma ferramenta de precisão, tá? Uma ferramenta de precisão, um algoritmo. Como é que a gente faz essas contas, né? Geralmente a gente arma a continha do jeito que está aqui, ó. Um número maior a gente sempre coloca na parte de cima e o número menor a gente sempre coloca na parte de baixo, né? Como você pode ver aqui, ó, 35.750 eu coloquei na parte de cima e o 12.250 eu coloquei na parte de baixo. Sempre que aparecer para você uma soma que você não sabe resolver ela de cabeça, de imediato, você arma a continha, sempre colocando o número maior em cima e o número menor embaixo. E aí você vai fazer essa soma, ó. Se eu fizer aqui, por exemplo, 0 mais 0 é 0, 5 mais 5 é 10, vai um aqui para cima, 1 mais 7 é 8, mais 2 são 10, vai um aqui para cima, 1 mais 5 é 6. 6 mais 2 é 8, né? Daqui o 8. E 3 mais 1 é 4. Então perceba que quando eu armo a minha continha e eu faço essas somas de número por número, eu chego no resultado final. Tá? E cada coluna dessa aqui, perceba que aqui está separado em colunas. Tá? Cada coluna dessa aqui recebe uma nomenclatura e um valor. Tá? O que a gente chama aqui de vetor de cálculo. Né? O processamento sempre flui da direita para a esquerda, ou seja, você sempre vai fazer essa nomenclatura da sua direita para a esquerda. Que nomenclatura é essa, professor? É você saber que esta primeira coluna aqui, ó, esta primeira coluna, ela é a coluna das unidades, tá? Então a gente chama essa primeira coluna de unidade. Então este primeiro zero aqui, ele tem um valor de 0 unidades. Esta segunda coluna aqui da direita para a esquerda vale
dezena, tá? A gente chama de dezena, ou seja, que eu tenho 0 dezenas. A terceira coluna, da direita para a esquerda, a gente chama de centena, tá? Ou seja, que eu tenho 0 centenas. Já aqui no 8, o 8 ele equivale a unidade de milhar, ou seja, eu tenho 8 unidades de milhar, tá bom? E aqui no 4 a gente chama de dezena de milhar, aqui eu tenho 4 dezenas de milhar. Se eu continuasse, aqui eu teria centena de milhar, centena de milhar. Aí o próximo, ó, o próximo seria unidade de milhão, tá? Porque assim, esses números eles são divididos em unidade, dezena e centena. Aí sempre vai se repetir. O que vai mudar vai ser, ó, que depois da unidade, dezena e centena, vai ser unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Depois vai ser unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão. Beleza? Então o que, que você tem que saber daqui? Você tem que saber essa nomenclatura de cada coluna, que da direita para a esquerda, começando sempre da unidade, você tem unidade, dezena, centena, você tem que saber essa nomenclatura. E quando aparecer essa soma para você, é importante que você arme a continha, saiba armar a continha, colocando sempre o número maior em cima e o número menor embaixo e resolvendo. Se você souber desses conceitos, com certeza você vai acertar qualquer questão que aparecer sobre a adição, tá? A gente tem aqui uma observaçãozinha aqui, ó. A regra de alinhamento, né? Ó, ordem sobre ordem, matemática, unidade estritamente sobre unidade, dezena sobre dezena. Foi exatamente o que foi feito aqui, ó. Quando você for fazer essa soma, você tem que deixar unidade embaixo de unidade, ó. Dezena embaixo de dezena. Tá bom? Para que você possa fazer essa soma aí corretamente. Tranquilo? Então, bem bacana até aqui. Vamos dar continuidade aqui. Olha só, a ferramenta de visão rápida, né? Arredondamento estimativo. Quando a velocidade importa mais que a precisão milimétrica, usamos a estimativa para validar resultados e facilitar o cálculo mental. Tá bom? Observamos o algarismo da ordem seguinte. Se for 5 ou maior, arredondamos a estrutura para cima, menor que 5. Menor que 5, mantemos a base original. Tá bom? O que é que isso aqui quer dizer? Tá bom? O que é que isso aqui quer dizer? Vamos supor que você tem que fazer uma adição. E essa adição, ela é a seguinte, ó. Essa adição aqui, ela é 1758. Só apagar aqui. Essa adição, ela é 1758 mais 2439. Vamos supor que você não sabe qual é a resposta dela, né? Por ser uma conta um pouco alta. Eu aconselharia você armar a continha e resolver. Então você iria armar aqui, ó, a continha aqui, colocando o número maior em cima e o número menor embaixo, vai sempre colocando ordem debaixo de ordem, tá? E aí você iria fazer a soma aqui e encontrar o resultado, tá? Uma outra maneira, se você quisesse fazer mentalmente mais rápido, tá, seria você arredondar para um número mais fácil de você definir. Como por exemplo aqui, ó, o 1758. Ele está mais próximo de quê? Ele está mais próximo do 1700 ou ele está mais próximo do 1800? Ele está mais próximo do 1800, ó, porque ó, a metade, ou melhor, o que está entre 1800 e 1700, né, é 1750, que está na metade. E aqui, ó, eu tenho 1758, ou seja, está acima da metade. Ó, é como se você tivesse aqui, ó, esta reta aqui, ó, aqui tem 1700 aqui embaixo, aqui tem 1800 aqui. Aí você quer descobrir o 1758, ele está mais perto do 1800 ou do 1700? Aí você tem que descobrir quem está aqui na metade, ó. Na metade está o 1750. Aí eu tenho 1758, ó, 1758 vai estar mais ou menos aqui, ó. Ou seja, ele está mais próximo do 1800. Então eu iria arredondar esse 1758 para 1800, ó, foi o que ele fez aqui. Já o 2439 está mais perto de quem? Está mais perto do 2400
ou está mais próximo do 2.500? Vamos fazer aqui do mesmo jeito, mesmo raciocínio, ó. Só apagar aqui. Agora a gente quer saber o 2.439. Está mais próximo do 2.400 ou mais próximo do 2.500, né? Quem é que está aqui no meio, entre 2.500 e 2.400? O 2.450, né? E o 2.439, ele é maior ou menor que o 2.450? Ele é menor, então ele está aqui. Logo, ele está mais próximo do 2.400. Então, eu aproximei para o 2.400. Então, perceba aqui. Você sempre vai pegar o número aqui do meio, ó, e vai ver qual é que está mais próximo. Está mais próximo do número anterior ou do número sucessor aqui, do próximo número, né? Tudo isso para que você faça esse arredondamento, para que você chegue o mais próximo possível de uma resposta e que seja mais fácil de você somar de cabeça. O que é que você acha? É mais fácil eu somar desse jeito aqui, ó, do jeito que está aqui, 1.758 mais 2.439, ou é mais fácil eu somar do jeito que está aqui, ó, 1.800 mais 2.400? Lógico que é mais fácil eu somar 1.800 mais 2.400, né? Então a gente faz essas aproximações para que a gente possa resolver e chegar o mais próximo possível de um resultado, tá? Claro que, como eu falei, sempre o aconselhado é você somar, armar a continha e somar. Se você não entendeu nada disso aqui que eu expliquei sobre aproximação, simplesmente quando aparecer a continha, arme a conta, ó, assim como está aqui no exemplo. Deixa eu só terminar de apagar aqui, ó. Assim como está aqui nesse exemplo aqui que a gente fez, ó, em amarelo. Arme a continha e resolva. Pronto. Você não precisa saber nada sobre aproximação e arredondamento, tá bom? Basta que você pegue os números que a questão está pedindo que você some, arme a continha e faça essa soma. Tranquilo? Mas é importante que, se você quer adquirir essa habilidade de resolver de cabeça, você saiba aproximar para o número mais próximo e mais fácil de você somar. Tranquilo? Seguindo aqui adiante, ó, a gente tem agora estimativa, tá? Estimativa. Em escala maior, estimativa em escala maior. Agora sim é legal que você saiba fazer aí esta aproximação. Por quê? Veja só, você tem aqui a quantidade de habitantes que tem na cidade do interior do Maranhão, né? Diz aqui que é 600 milhões, 52.796. E você tem aqui também a quantidade de habitantes de São Luís, tá bom? Que é 1.115.932 habitantes. Perceba que, se você for fazer essa soma aqui, vamos supor, se eu quisesse somar aqui, fazer essa soma, né? Eu iria colocar aqui 6 milhões e 52.794. E aí mais 1.115.932 habitantes. Perceba que, se eu fosse fazer essa conta, é uma conta muito grande, vai me dar muito trabalho para fazer. Então o que eu posso fazer? Eu posso fazer aquela de saber colocar em um valor mais próximo, um valor mais arredondado e que eu saiba resolver. Então perceba, esse valor que eu tenho aqui de 6.052.794, eu tenho que ver de quem é que ele está mais próximo. Ele está mais próximo de 6 milhões ou ele está mais próximo de 7 milhões? Você lembre-se sempre, você sempre vai procurar o número que está aqui no meio, que está entre 7 milhões e 6 milhões, né? O número que está sempre aqui no meio, ó, é o 6 milhões e... Deixa eu só fazer aqui. 6 milhões e 500 mil, tá? E aí, ó, perceba, esse número aqui, 6 milhões e 52.794, tá acima dos 6 milhões e 500 mil ou tá abaixo? Tá abaixo. Logo, está mais próximo de 6 milhões. Então, para mim, isso aqui não é mais 6 milhões e 52.794. Agora ele virou somente 6 milhões. Você sempre vai pegar o número que está mais próximo, que só é os 6 milhões. Beleza?
Do mesmo jeito eu vou fazer com o outro lado aqui, os habitantes de São Luís, ó. Eu pego aqui a casa aqui é 1.115.932, né? Então eu faço aqui, boto sempre aqui a primeira casa que eu falei, que é 1 milhão, né? 1 milhão. E depois do 1 milhão vem quem? 2 milhões. Quem é que está no meio aqui de 1 milhão e 2 milhões? É 1 milhão e 500 mil, que está aqui na metade, tá? E aí, ó, eu vou ver, esse 1 milhão 115 mil, tá acima do 1 milhão e 500 mil ou tá abaixo do 1 milhão e 500 mil? Tá abaixo do 1 milhão e 500 mil. Tá abaixo do 1 milhão e 500 mil. Logo, está mais próximo de quem? Está mais próximo do 1 milhão. Então, o que era 1 milhão 115 mil 932, agora se transformou somente 1 milhão, porque eu arredondei. Arredondei. Pronto. Agora, é mais fácil eu somar 6 milhões mais 1 milhão do que eu somar do jeito que estava, aquela quantidade de números. Então, 6 milhões mais 1 milhão dá 7 milhões. Logo, a população estimada total, por que estimada? Porque a gente estimou, a gente aproximou. Tá bom? Então, dizer população estimada é a mesma coisa de dizer a população aproximada total. Logo, a gente tem aí 7 milhões como quantidade de pessoas total. Beleza? Então, sempre que aparecer esses números muito grandes para você fazer uma soma, é o ideal que você aproxime de um número mais fácil de você fazer essa soma e que você faça essa soma com esses números mais fáceis que você aproximou. Tá bom? Então é assim que funciona essa estimativa, tá bom? Estimativa nada mais é, lembre-se, do que a aproximação, beleza? E aí, ó, quando a gente fala de adição, existem algumas propriedades da adição, tá? E 4 propriedades são as principais, tá? A gente tem a propriedade comutativa. O que é que diz essa propriedade comutativa? Não importa a ordem que eu faça essa soma. Não importa a ordem que eu faça a soma, sempre vai dar o mesmo resultado. Ele traz um exemplo aqui, por exemplo, se a gente tiver 10 mais 5, dá 15. Perceba que eu somei o 10 primeiro e depois eu adicionei 5. E se eu fizesse 5 mais 10? Se eu pegasse o 5 e depois adicionasse o 10, só troquei de lugar, vai dar o mesmo resultado, vai dar 15. Tá bom? Então perceba, esta aqui é a propriedade comutativa. Não importa a ordem que eu faça a soma, sempre vai dar o mesmo resultado. Tá? Claro que sempre quando eu tiver os mesmos números, sempre quando eu estiver somando os mesmos números, tá bom? Então é justamente o que diz aqui, ó, a ordem dos blocos não altera o tamanho da estrutura final. Beleza? A ordem que você faz essa soma não altera o resultado final. Uma outra propriedade é a propriedade associativa, tá? O que é que diz essa propriedade associativa? Ela diz que múltiplas parcelas podem ser agrupadas livremente para otimizar o cálculo. O que isso quer dizer? Vamos supor que você tenha que somar 1 mais 2 mais 3. Aí vamos supor que você pegue aqui, professor, vou somar primeiro 1 mais 2. 1 mais 2 é 3. Mais esse 3 aqui que tinha são 6. Beleza. Mas, professor, eu poderia pegar aqui e somar primeiro 2 mais 3 e depois somar com 1? Poderia, veja só, 2 mais 3 é 5, mais 1, 6 também. Então perceba, não importa quem eu escolho somar primeiro, sempre vai dar o mesmo resultado. Então a forma como você agrupa, ou seja, a forma como você escolhe os números que você vai somar, não importa, vai dar sempre o mesmo resultado. Beleza? Agora falando aqui de elemento neutro, ó, o elemento neutro é o zero, tá? Zero é o que a gente chama de elemento neutro. Por que elemento neutro? Você pode somar o zero a qualquer número. Sempre o resultado será aquele número que você somou a zero. Um exemplo disso, se eu somar 2 mais 0, vai ser 2. Se eu somar 3 mais 0, vai ser 3. Se eu somar 10 mais 0, vai ser 10. Se eu somar 1 milhão mais 0, vai ser 1 milhão. Então, não importa o número que eu somar a 0, sempre vai dar aquele número, tá bom? Isso é o que a gente chama de elemento neutro. A gente chama o zero de elemento neutro. Tranquilo? A gente tem aqui agora essa parte aqui do fechamento, né? Que é um número natural mais um número natural sempre vai ser igual a um número natural. Para você que não sabe o que é um número natural, na última aula a gente explicou o que é um número natural. É aquele que são os números positivos, tá? A partir do zero.
e aí até o infinito, beleza? Sempre números inteiros e positivos, tá bom? Contando também com o zero, beleza? E aqui uma dica de mestre, né? Para você fazer aqui o cálculo mental, né? As propriedades não são apenas regras, são atalhos para a mente, tá bom? Então a gente tem o desafio aí de você fazer, por exemplo, ó, 173 mais 27. Se você não sabe quanto é de cabeça 173 mais 27, ó, você pode separar. Como assim separar, professor? Se você tem aqui, ó, 173 mais 27 e você não sabe quanto é, mas você sabe quanto é 173 mais 7, né? Ó, mais 7. 173 mais 7 é 180. E 180 mais 20 dá 200. O que foi feito aqui? Simplesmente eu peguei esse 27 e transformei ele em 20 mais 7. Ou seja, eu fiz essa decomposição, ó, transformei ele em 20 mais 7. E aí aqui tinha o 173, né? Perceba, a gente cai lá naquela propriedade que a gente acabou de ver. Não importa quem eu escolho resolver primeiro. Eu poderia pegar 173 mais 20 e depois somar com 7. Como eu poderia fazer como eu fiz. Eu peguei o 173 mais 7 e depois que eu resolvi aqui, que eu sabia que dava 180, foi que eu somei com os 20 aqui que faltavam, né? Então perceba, sempre que você quiser fazer um cálculo mais rápido mentalmente, você pode utilizar essa técnica de você pegar um dos números, decompor ele, por exemplo, se o número for 15, você pode transformar em 10 mais 5, entendeu? E aí você soma, vai somando de um por um aquele número maior que você quer fazer essa soma, tá bom? Aqui ele traz todo o exemplo aqui ilustrado, né? Ele pegou aqui o 27, tá aqui, e aí transformou aqui, ó, em 7 e 20 aqui. Aí primeiro ele somou 173 com 7, achou 180. Depois ele somou com os 20 aqui que faltava e achou os 200. Beleza? Um desafio aqui de lógica aqui pra gente, tá, ó. Faz a seguinte pergunta: é possível que a soma de dois números naturais maiores que 3 seja exatamente 7? A gente vai testar aqui, né? Vamos ver. Perceba aqui, ó, ele faz a seguinte pergunta: é possível que a soma de dois números, então você vai ter aqui um número mais outro número, eles têm que ser maior que 3. E o resultado dessa soma tem que ser 7. Então vamos lá, vamos começar pegando o primeiro número maior que 3. Qual é o primeiro número maior que 3? A gente tem 1, 2, 3, 4. Ó, o primeiro número que vem depois do 3 é o 4. O 4 é maior do que o 3. Então se eu somar aqui, ó, 4, e aí eu posso somar novamente com um número maior que 3, o primeiro número maior que 3, que é 4 também. Se eu fizer 4 mais 4, dá 8. Dá 8. E perceba que 8 é diferente de 7. Então não deu 7. Logo, não tem como eu somar dois números maiores que 3 e ter como resultado 7. Tá bom? É o que justamente que ele traz aqui, ó. O menor número natural, ó, o menor número natural válido acima de 3 é o 4, né? E se a gente fizer 4 mais 4, que é a menor soma possível nesta situação, a gente vai resultar em 8. E 8 é maior que 7. Logo, veredito aí, falso, né? É matematicamente impossível, a estrutura mínima excede o limite estipulado. Beleza? Então, com esse desafio de lógica, a gente fecha a nossa aula de hoje, tá? Espero que tenha ficado claro os conceitos explicados nesta aula. Se você tiver alguma dúvida, é só você estar me enviando mensagem que eu vou tirar a sua dúvida pessoalmente lá no WhatsApp, beleza? Então é isso, forte abraço, até a nossa próxima aula.